Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tava aqui fazendo uma lembrancinha para minha filha levar para a professora dela e resolvi compartilhar com vocês essa fofurinha aqui. Olha, gente, eu fiz essa matriz molde do lápis para a gente poder fazer esse estojinho muito fofo e esse mini carteira ou porta-moedas que também é em formato de lápis. Olha que fofura! Quem for trabalhar com o bastidor 13x18 vai utilizar essa matriz aqui, que é do porta-moedas ou da mini carteirinha. Cabe documento, algumas coisas aqui dentro. E aí vai utilizar essa matriz. E quem tiver bastidores maiores vai conseguir fazer tanto o porta-moedas quanto esse estojinho aqui. Esse estojinho, ele vai ser feito no bastidor 16x26, mas ele pode ser feito nos bastidores de 15x26 para cima, tá? Ficou super fofinho. Tanto a aula quanto as matrizes são gratuitas, tá? Então compartilhem aí com as meninas, que eu acho que todo mundo vai adorar esse estojinho que ficou super fofo. Agora bora lá fazer ele comigo? Olá, vamos começar. Esse daqui é o tamanho 13x18. Vocês podem ver que ele fica pequenininho. Então, ele pode ser uma mini carteira ou então um porta-moedas, tá? A maneira de se fazer é a mesma para os dois modelos, tá bom? Tanto o do 13x18, que é esse daqui, e o que eu vou fazer agora junto com vocês, que é o do 16x26, que é o estojinho. Quem não tem bastidor grande só vai conseguir fazer a bolsinha, tá? Só vai conseguir fazer o porta-moedas. Quem tem bastidor grande pode fazer os dois. Agora, com vocês, eu vou fazer o estojinho. Mas eu trouxe esse daqui pronto para vocês poderem ver. O processo é o mesmo. Toda a confecção da peça é feita da mesma forma. Só vai alterar mesmo o tamanho, tá bom? Aqui eu tinha escolhido tons de amarelo, a pontinha eu fiz preta, a borrachinha cor-de-rosa. Nesse estojinho novo eu não vou mudar muita coisa. Tá vendo que esse tecidinho que eu usei aqui, ele imita a madeira, tá? Mas se você não encontrar essa cor de tecido, essa estampa, você pode utilizar um beijinho como eu vou usar nesse agora, tá bom? Então, a gente vai precisar de 2 partes de manta. E as medidas eu deixei tudo marcadinho no plano de corte que vai estar lá em arquivos. Então, a gente vai precisar de 2 medidas de manta, 2 medidinhas de tecido para fazer a pontinha aqui, ó, o grafite. E aí, você pode escolher a cor que você quer. Nesse eu fiz com preto, esse aqui eu vou trabalhar com marrom escuro. Mas vocês podem variar aqui também, tá? Vocês podem, inclusive, fazer um lápis de cor. Colocar a mesma cor do lápis na ponta também, tá? Vocês vão alternando aí, usando a criatividade para fazer os lápis de vocês, tá bom? Nesse aqui, eu vou estar utilizando o marrom. Esse corzinha de pele, esse beijinho, eu vou estar utilizando aqui no lugar desse, que o meu acabou. Eu vou estar utilizando um poazinho rosa claro, rosinha bebê, para fazer a borracha. Para fazer o metalzinho da borracha, eu vou usar um cinza também no poá. E para fazer o lápis do estojo, eu vou usar esse poeirinha amarelo. A minha matriz já tá lá na máquina e agora eu vou preparar o meu bastidor. Eu vou estar utilizando o TNT no lugar da entretela Rasga-Fácil 80. Por quê? Como ele é um estojinho e ele vai ser desvirado, a gente vai fazer a costura e vai desvirar, assim como a gente faz com uma necessaire, eu quero que ele fique maleável. Quem quiser ele mais estruturado, pode utilizar a entretela. Eu prefiro usar o TNT para que ele fique mais maleável, tá bom? Vou colocar aqui o meu bastidor, vou fechar e vou levar para a máquina. Já aqui na máquina, eu já selecionei a matriz que eu quero, tá? Para bordar. Já tá aqui o meu estojo lápis. Aqui, a gente pega aquela manta que a gente já cortou.
e a gente coloca ela centralizadinha ali no bastidor, pra gente começar a fazer as marcações. A próxima marcação que ela vai fazer é a parte de cima aqui, então eu ainda não vou levar pra mesa pra cortar. Eu já vou deixar ela fazer a marcação da parte da frente do lápis. Feita a marcação, agora aqui eu coloquei já o tecidinho e vou por ela pra bordar. Agora sim, com os dois tecidinhos fixados, agora eu vou trazer pra mesa pra eu fazer o recorte desse aplique e voltar pra máquina. Agora, eu vou pegar essa tesourinha aqui, que eu gosto de usar arredondada, para aplique, e vou fazer o recorte aqui desse aplique pra gente poder voltar pra máquina. Recorte feito. Agora, a gente vai lá pra máquina. Agora, a máquina vai fazer a primeira marcação aqui da ponta do lápis. Marcação feita. Agora, eu vou colocar o meu tecidinho ali em cima e deixar a máquina prender o tecido. Tecidinho da ponta preso, agora eu vou deixar ela fazer a marcação aqui pra mim do corpinho. Colocado o tecido aqui em cima da marcação, agora eu vou deixar ela prender o tecido pra gente ir pra mesa e refilar o corpo e a ponta. De volta aqui pra mesa, eu esqueci de falar pra vocês, e esqueci inclusive de trocar lá na máquina. Nessa segunda marcação, pra fixar o tecido, lembrem de colocar a cor que vocês querem que apareça aqui na risca, tá? Senão, a hora que ela for passar aqui, ela não tem pausa, tá? Ela vai fazer toda a volta e depois vai fazer esses dois aqui. E aí, vocês veem a cor que vocês querem que apareça aqui, tá bom? Agora, a gente vai recortar isso aqui e voltar pra máquina pra fazer o último aplique. Prontinho, apliques recortados. Agora, a gente vai lá pra máquina pra fazer o último aplique e volta aqui pra mesa pra recortar. Marcação feita, coloquei o tecidinho, agora bora prender o tecidinho aqui. Tecidinho já fixado. Agora, a gente vai lá pra mesa, vai recortar e vamos voltar aqui pra máquina, que ele vai fazer o pontinho cheio da ponta do lápis. Recorte feito, agora eu vou pra lá fazer o pontinho cheio aqui. Já troquei a minha linha pela marrom e vou deixar ele bordar. Linha trocada, agora eu vou pôr ela pra fazer o pontinho cheio de acabamento do lápis. Linha trocada pro prata, agora a gente vai fazer o acabamento aqui, ó, do metalzinho da borracha.
acabamentinho aqui terminado. Agora a gente vai bordar o nome. Bordado finalizado. Olha, gente, que fofulinha. Já fez o nominho da professora. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai reservar essa parte que tá com o nome e vai fazer outra parte igual, só que sem o nome, para fazer as costas do estojo, tá? Quem não quiser bordar dos dois lados, não tem problema. Aguarda a próxima etapa que eu vou ensinar para vocês e vocês podem fazer sem o bordado. Eu gosto de fazer com os dois lados bordados, tá? Então, eu vou fazer mais uma parte dessa, porém sem o nome, e a gente vai lá pra mesa pra gente refilar e eu mostrar uma coisa pra vocês. Certinho, feitas as duas partes, como eu falei pra vocês. Limpei direitinho, às vezes tem alguma linhazinha que ficou. É só fazer a limpezinha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o recorte. Nas partes retas, como eu quero precisão, eu vou utilizar a régua de patchwork, tá? Se vocês quiserem, pode também fazer com a régua, com a tesoura, perdão. Mas aqui eu vou fazer pelo menos as partes retas com a régua, tá? Lembrando que assim como qualquer outra matriz molde, a gente não pode recortar essa linha, tá? A gente tem que ficar rente a ela, mas não recortar a linha, tá? Evitem recortar a linha, que ela já é a nossa costurinha de segurança, tá? Nessas peças. E as partes arredondadas, eu vou recortar com a tesoura. Também tomando cuidado pra gente não recortar a costurinha, tá bom? Vou fazer isso nas duas partes. E aí, eu mostro pra vocês. Certinho. Já fiz o recorte aqui das duas partes, tá? O que a gente faz agora? A gente faz essa limpezinha aqui. Na outra parte eu já fiz. Só pra tirar esse excesso de linha, tá? Tira todo o excesso de linha, pra não atrapalhar a gente na hora de fazer a costura, tá? Tira todo o excesso. Deixa bem limpinha a peça. Feito isso, eu separei aqui um zíperzinho amarelo, tá? Mas se você não tiver, pode utilizar o branco mesmo, assim como eu fiz na outra, tá? Que fica legal do mesmo jeito. Mas como eu tinha um amarelo aqui que eu quase não tava usando, aproveitei a deixa pra usar ele no estojo, tá? Então, eu vou utilizar o zíperzinho amarelo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês no começo. Quem quiser o estojo um pouco mais molinho, não precisa utilizar necessariamente a manta, tá? Vocês podem utilizar o feltro, podem utilizar esse daqui que é o nylon dublado ou acoplado, tá? Ele tem várias cores, tem o branco, né? Tem creme, tem preto, tem pink, tem rosa. E aí, vocês escolhem a cor, tá? Feito isso, eu vou pegar uma das partes. E vou pegar, pode ser uma cartolina, um papel cartão, o que vocês estão acostumados a utilizar para tá fazendo o molde. E para que eu não fique toda vez colocando a peça em cima e aí recortando o forrinho, porque agora a gente vai fazer o nosso forrinho. Eu vou fazer um molde com base na peça mesmo. A gente vai pegar um lápis. Eu quero bem certinho, então eu vou utilizar a régua. Vou colocar alinhado com a minha peça. E vou fazer a marcação. Viro.
faço a mesma coisa do outro lado. Agora, aqui, que também tem uma parte reta. E aqui. Tomando cuidado sempre pra não mover, tá? Daqui. Feito isso, já tá certinho. Aí, eu só vou vir aqui nas partes arredondadas e finalizar esse molde. Agora, eu já posso recortar ele para poder fazer o forro. Certinho, recortei. Então, tá pronto o nosso molde, exatamente no tamanho da peça. Agora, a gente vai recortar o forro. E eu vou utilizar como forro esse poá beijinho. Aí, agora, a gente vai pegar aqui o nosso moldezinho. Vai posicionar ele em cima do tecido e só riscar. Você pode fazer isso como eu tô fazendo com o lápis, que a gente vai recortar essa parte. Ou então, você pode fazer isso com a caneta que apaga com o ferro, tá? E se o tecido for muito escuro, pode ser com o giz. Feito isso, eu vou pegar novamente a minha régua. E recortar. Como eu pus o tecido aqui dobradinho, eu já tô com as duas partes do forro, as duas partes principais, o meu zíper e o meu cursor. E agora, a gente vai lá pra máquina pra fazer a montagem da peça. Agora, aqui já na máquina, eu vou pegar a parte da frente. Eu tô usando o zíper de metro, eu gosto de trabalhar com ele assim. Eu vou pegar a parte da frente do meu zíper e vou colocar pra baixo da peça. E vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha, só pra fixar mesmo. Na outra parte, meninas, tentem se atentar para uma coisa, para não fazer errado. A gente bordou eles do mesmo jeito, do mesmo lado. Porém, na hora de colocar o zíper, eu não vou colocar ele com ele aqui, ó. Eu tenho que lembrar que eu vou unir essas duas partes, ó. Então, o zíper eu vou colocar aqui, desse lado, o outro lado do zíper, tá bom? Então, vai ficar um começando pela ponta e outro começando pela borracha. Vou passar também uma costurinha de segurança. Certinho, os zippers já estão no lugar correto. Agora, eu vou pegar o primeiro forro. Vou colocar aqui certinho, alinhando ele com a peça. E vou passar uma costurinha de um pé de máquina. Dou um retrocesso, continuo até o final, dou um retrocesso. A mesma coisa, gente, pro forro. Se atentem para o lado certo do forro, tá? Bolinhas, estampa pra baixo, tá? Ele vai começar, de lá a gente fez a ponta e terminou na borracha. Aqui a gente vai começar na borracha e terminar na ponta. Feito isso, eu tô com as duas partes quase prontas pra unir. O que que falta fazer? Pespontinho de acabamento, tá?
Eu vou pegar essa parte do forro, vou jogar ela pra trás. Vou pegar a parte onde tá a manta, onde tem o bordado. Vou colocar aqui certinho e vou localizar certinho o meu forro. Se depois ele vai bater, ó. Bom? E passo uma costurinha de segurança aqui, com um pezinho de máquina. Se você tiver com a doméstica, joga toda a sua agulha para a direita, para que ele fique realmente só na beirada aqui. A mesma coisa com a outra parte. Virei, marquei, dobrei aqui para trás, marquei. Agora eu posso começar. Agora que a gente já tá com os dois lados rebatidos, feito, a costurinha, tudo bonitinho, a gente tem que lembrar de unir eles bem certinho, colocar o zíper. A gente vai passar o zíper de uma vez, depois a gente recoloca o zíper e deixa ele no meio da peça, tá? Certinho, a gente já colocou o zíper, já colocou pontinho de segurança e já colocou o nosso cursor. Agora a gente vai pegar, separar o forro do estojo e vamos, com a ajuda dos alfinetes, unir essas partes, tá? Aqui agora a gente vai começar uma costurinha no forro com retrocesso, um pezinho, e vamos dar a volta ali na ponta para chegar no nosso zíper. Chegando no zíper, eu vou dar um pontinho de segurança voltando para trás. E com a mão eu vou ajudar ela a ir mais devagarzinho para eu pegar certinho aonde eu quero. Feito isso, eu vou virar ele pra cá, pra mim, essa ponta, pra eu passar aqui, ó. Certinho, costuramos toda a volta da peça inteirinha e deixamos esse aberto aqui no forro, que é por onde a gente vai desvirar a nossa peça. Peça desvirada. Agora aqui a gente tem duas opções, tá? A gente pode fazer um pontinho invisível à mão, ou então ir lá, vincar no ferro, como eu vou fazer, e passar uma costurinha aqui na máquina mesmo, pra finalizar e colocar esse forro do lado de dentro. Certinho, já fiz a costurinha ali do meu forro, já fechei ele, coloquei ele pra dentro, assentei, fui lá, dei uma sentadinha nele com o ferro. E tá pronto o nosso estojo lápis. Sempre que vocês forem arrumar os cantinhos, sejam arredondados ou não, procurem ter algum objeto, tá? Que não seja muito pontiagudo, pra tá arrumando aqui, tá? Os cantinhos. Deixando eles certinhos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse estojinho lápis, achei que ficou uma gracinha e espero que vocês tenham gostado também. As matrizes vão estar em arquivos aqui no grupo, é só vocês baixarem, e o molde vocês fazem daquela forma que eu ensinei, utilizando a própria peça como gabarito, tá bom? E é isso, meninas. Agora bora lá fazer lindezas.